Olá, eu sou o Victor Fontana e este é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá o nosso painel com membros aqui da ABC2 discutindo temas importantes das últimas semanas no ambiente da ciência. Nós vamos discutir um pouco sobre a questão da academia e pesquisas relacionadas ao desempenho feminino na academia. E, além disso, vamos falar também sobre vacina contra a Covid-19. Então, você não pode perder. Mas antes disso, eu queria deixar com você dois recados importantes. Primeiro deles, se você tem acompanhado o Destaque ABC2, você já sabe, nessa semana está acontecendo a nossa mini conferência online. E, além disso, visitar o nosso site cristãosdaciencia.org.br. Nós temos ali uma nova série que é a ciência e a doutrina da criação na teologia moderna. Vamos falar de Kierkegaard e muito mais. Você vai lá em cristãosdaciencia.org.br e você encontra esse conteúdo para você não perder esse tipo de conteúdo e também conteúdo como a nossa mini conferência que rolou, você pode nos seguir no Instagram, no Twitter e, claro, sempre sintonizar o Destaque ABC2 toda quinta-feira. E agora nós recebemos Thiago Pereira, que é o nosso editor de notícias aqui do Destaque ABC2 e também o nosso filósofo economista Marcelo Cabral com o nosso painel. E para falar sobre alguns assuntos que não são apenas polêmicos, mas são importantes para o mundo da ciência e guardam alguma relação com religião, fé e até mesmo com cosmovisão cristã, nós recebemos hoje o Thiago Pereira, nosso biólogo da ABC2, ajuda a gente aqui no Destaque com a notícia, com as notícias todas as semanas, noticiário. Thiago Pereira trabalha pra caramba, as notícias que você recebe em grande medida são um esforço dele. A gente recebe também Marcelo Cabral, o nosso filósofo, economista, teólogo. Ô Marcelo, onde você vai parar, cara? Que se continuar nesse ritmo aí, tá faltando alguma coisa aí na área das exatas no seu currículo. Quem sabe aí fazer uma matemática, ou então teoria das cordas, já pensou em alguma coisa do gênero? Cara, enquanto eu puder continuar tomando meu cafezinho gostoso, eu já tenho o que eu preciso. Não preciso. Então tá bom. Então tá bom. Só com café tá bom, né? Máquina movida a cafeína. Exato. Mas tem que ser do café bom. Inclusive, Vitor, a gente faz um programa um dia sobre café. Eu acho que é uma questão de... Vai ter que ser presencial. É uma questão vai ter que ser presencial. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, então. Esse Destaque ABC2 presencial sobre café, a gente vai ter que esperar aí um período que seja possível aí de fazer as viagens para a gente se encontrar, e de repente a gente pode se encontrar lá em Ribeirão Preto, e aí a gente toma o Café Teologueiros, né, que o nosso amigo lá, o Douglas, ele tem um café agora que é lá da marca dele próprio lá, edição limitada. Eu peço para ele guardar ali uns 500 gramas de pó para a gente fazer esse café. Eu nem sei se ele tá com grão ou pó, mas enfim, a gente dá um jeito de tomar o café do blend dele lá. Então, combinado. Agora, vamos falar um pouco sobre o mundo acadêmico, sobre academia. E se você acha, você que nos assiste no Destaque ABC2, que as polêmicas a respeito do pagamento desigual, das questões aí de brigas entre homens e mulheres se restringem ao mercado de trabalho e não atingem aí o mundo acadêmico, o mundo da ciência, você está enganado. Quem está aí acostumado a ter que lidar com desigualdade de salário ou glass ceiling, já ouviu esse termo, glass ceiling? Então, o telhado de vidro que é intransponível para mulheres executivas. Se você acha que isso se restringe ao mundo corporativo, não, no mundo acadêmico também tem. A Nature se envolveu, e alguns pesquisadores que foram publicados ali na Nature se envolveram numa polêmica desse tipo, e cancelamento na rede social, é mole? Cancelamento na rede social por causa de um paper desse tipo. Um paper estudando o desempenho de mulheres orientadas por mulheres nas pesquisas acadêmicas e a comparação
do desempenho delas com o desempenho de mulheres orientadas por homens e homens orientados por mulheres, homens orientados por homens, enfim, o desempenho de mulheres orientadas por mulheres não foi tão bom. Entre as possíveis explicações, esse pessoal pareceu sugerir que a competitividade intrafeminina é parcialmente ou muito responsável por essa diferença de desempenho. E aí causou o cancelamento todo. E aí é para cancelar mesmo os caras, dá para fazer isso, não dá? Thiago, o que você me diz de tudo isso que aconteceu e realidade brasileira, um pouco o que a gente nota a respeito da inclusão feminina? Inclusive, estamos falando sobre isso sem nenhuma mulher aqui conosco, poderíamos até ter, não temos, mas já mostra um pouco de um mundo um pouquinho dominado pelo mundo masculino. Depois eu vou falar um pouco sobre métricas, que eu acho que eu posso acrescentar um pouco nesse debate, nessa discussão. A coisa está quente, né, no momento, no mundo científico, a Nature está sofrendo isso lá. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde, né, de acordo com quem estiver assistindo, qualquer horário. Mas, enfim, esse aí foi um artigo publicado tem uma semana que a Nature soltou isso e já tem uma polêmica muito grande envolvida, já espalhou para o mundo todo. E, enfim, a ideia deles justamente era isso, né? Foi um artigo de Big Data, de uma cientista da computação da Universidade de Abu Dhabi, então mulher também, uma cientista, e um grupo enorme, um grande grupo de pesquisa, eles divulgaram essa análise, e uma análise, assim, com uma robustez muito grande, eles analisaram 200 milhões de artigos publicados. E nesses artigos eles tentaram analisar a relação entre a pessoa, né, que fez qualquer pesquisa, em qualquer área, diversas áreas diferentes, inclusive dividiram os setores, das humanas, das exatas, das naturais, e nessa análise eles tentaram ver quem era mentoreado por quem, né? Assim, se era uma mulher mentoreada por uma mulher ou uma mulher mentoreada por um homem. Ou se era um homem mentoreado por uma mulher ou um homem mentoreado por um homem. E depois viram o impacto desses trabalhos nas publicações no mundo, em diversos periódicos e de diversas áreas diferentes. E um resultado que se mostrou relativamente consistente foi essa que você acabou de dizer, né? Que mulheres mentoreadas por mulheres, né, por cientistas sêniores, mas mulheres, né, tinham um menor impacto de citação. Ou seja, mostrando que se homens, quando mentoreados por mulheres, não tinham tanto impacto negativo, de certa forma, mas mulheres mentoreadas por mulheres, sim. Isso, ou seja, é um dado curioso, porque mostra uma realidade difícil, né, de entender ou de aceitar, por muitas vezes, justamente por causa disso, e por essa sugestão que foi dada de que esse artigo deveria ser retratado assim, não a sugestão que o artigo deveria ser retratado, a sugestão que foi dada de que mulheres não deveriam buscar outras mulheres para serem mentoreadas, o que tem um viés péssimo, por assim dizer. Então isso levou a um pedido de retratação da revista Nature, de várias mulheres, várias pesquisadoras que se uniram e pediram a retratação, e a própria revista, em menos de uma semana, já colocou lá que o artigo está submetido à análise, que eles vão ver como vai proceder com esse processo, se vai se retratar, se não vai se retratar, e, enfim. Então, por causa disso, a gente precisa analisar o que o artigo trouxe, o que o artigo analisou de fato, e as conclusões que eles tiraram, né? Então, o que me parece, e que eu percebi em algumas outras fontes, é que o artigo está analisando a realidade, é um estudo observacional muito grande, um estudo correlacional também, ele fez algumas correlações, algumas muito bem feitas, outras mais complicadas, mas, enfim, a observação, então, ele está se baseando em dados observados, que parece ser robusto, ou seja, são 200 milhões, então, mesmo que em escala menor, né, algumas análises não precisem ser normalmente tão bem justificadas assim, ou de forma mais de entrevista, ou de forma mais de pesquisas locais, mas em escala global parece que é isso, é um estudo robusto. E ele não está indo
na contramão de outros estudos que analisam coisas semelhantes em relação à competitividade, tanto no mundo científico quanto no mundo empresarial, ou quanto em outras realidades de relações entre homens e mulheres, essa disparidade de tratamento ou de hierarquias. Ele não está indo na contramão disso. Ele, na verdade, ele está encontrando algumas coisas semelhantes que já são encontradas sobre como que mulheres se colocam, como que homens se colocam quando estão em posições hierárquicas diferentes. E parece que outros estudos têm mostrado coisas semelhantes. Por exemplo, pessoas que em diversas pesquisas se queixam de chefes que são mulheres, que se queixam mais de chefes que são mulheres do que de chefes que são homens. Enfim, isso dá um estudo muito grande de diversos outros fatores sociológicos, fatores históricos, e o artigo em questão, ele não vai nesse ponto, ou seja, ele não discute necessariamente questões sociológicas muito profundas, ele simplesmente mostra dados que eles encontraram, e eu acho que, no mínimo, a gente precisa parar para refletir sobre essas questões e não simplesmente pedir uma retratação do artigo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o artigo ele está exposto para ser contestado, para ser criticado, mas não necessariamente retratado. Eu acho que o processo científico, ainda mais em questões assim, ela pode ser simplesmente, a gente pode ir além, fazer mais, buscar mais, analisar e tentar desenvolver qual é o problema que está em questão aqui. Então, há pontos positivos, há pontos negativos que precisam ser mais bem elaborados. Não sei se o Marcelo ia falar alguma coisa. O que me preocupa, Thiago e Marcelo... desculpa, fala aí, Marcelo. Por favor, Vitor, por favor. Não, o que me preocupa nessas conversas é o quanto que o nosso senso moral, e aí eu não sei se você pode falar em cima disso, Marcelo, é o tanto que o nosso senso moral, a nossa percepção ética das coisas, que a gente percebe que tem alguma coisa de errado. Fala assim, poxa, não, essa é uma situação que não está certa. É uma percepção ética, moral que a gente tem. O quanto que isso é permitido que afete o nosso trabalho metodológico, a nossa objetividade na busca por conhecimento. E me parece haver justamente isso aí, uma sobreposição dessas duas realidades. A gente tem uma questão ali que nos incomoda do ponto de vista ético, ela é incômoda, não resta dúvida, só que a reação a isso, pelo menos me parece, que acaba invadindo o campo da metodologia e da busca objetiva por o que parece ser verdade, pelo melhor tratamento dos dados. Eu não sei se eu estou lendo as coisas corretamente, mas aí eu acho que o Marcelo pode nos ajudar aí com um pouco de filosofia da ciência. Pois é, um problema desse, ele apresenta para a gente tantas camadas. Qualquer conclusão rápida, ela é sempre perigosa, né? Então, por exemplo, o artigo, ele demonstra um dado. O dado aparente de que mulheres orientadas por homens têm um desempenho acadêmico, de acordo com as métricas demonstradas, superior a mulheres orientadas por mulheres. Bom, o problema é as conclusões que as pessoas rapidamente podem tentar extrair disso e publicar disso, que é o que aconteceu. Do tipo, tá dizendo que homem é mais competente que mulher? Então mulher deve buscar outro campo de trabalho? O problema é nessas conclusões. O artigo não dá essas conclusões, mas há um tipo de implicação que as pessoas buscam e é quase automática pela temática que propõe. Mas olha o nível de problema que a gente enfrenta disso. Primeiro, o Thiago já rapidamente sugeriu toda uma estrutura difícil da gente mensurar de vários níveis históricos, sociológicos implicados nisso. Então, o primeiro ponto é: há quanto tempo como que a gente pode ler ao longo da história a proporção entre pesquisadores e cientistas, homens e mulheres? Obviamente, a inserção de mulheres no mercado de trabalho e a inserção de mulheres no meio acadêmico é um fenômeno recente, gradual, mas recente,
no sentido de que é muito difícil você extrair conclusões rápidas de um fenômeno que ainda está a acontecer. Isso tem uma série de problemas perigosos. E assim, além disso, a gente poderia extrair outras questões importantes. Deixa eu dar um exemplo discutido na filosofia analítica contemporânea. Peguem o exemplo da virtude intelectual, que é a virtude intelectual mais estudada na filosofia analítica, sem dúvida. Existem hoje pelo menos 8 diferentes definições do que é virtude intelectual. Os filósofos debatem, parece que é uma virtude muito importante porque ela é muito estudada. Mas um dos problemas atuais que tem sido discutido é o seguinte: você pode dizer que uma pessoa virtuosa, um cientista virtuoso, é aquele que faz o seu trabalho sem se preocupar com o seu status, sem se preocupar com a sua projeção de carreira, sem se preocupar com nada disso. Ele está lá para aprender e pesquisar ciência, uma pessoa humilde. Mas vários filósofos colocaram o seguinte problema. O que acontece num ambiente que é predominantemente masculino e que uma mulher que está nesse ambiente, se ela não se preocupar o mínimo com o status, com o seu lugar, ela vai ser provavelmente engolida, não vai ter lugar, não vai ter emprego, não vai ter dinheiro para sustentar a si mesma e a quem mais dependa dela. Será que ela não está autorizada, por assim dizer, a ter uma preocupação legítima com o seu status, com a sua carreira, com o seu número de publicações, porque ela está se inserindo num ambiente que não é amigável à sua pessoa, que não é amigável, usar um palavrão aqui, às vezes ao seu gênero, dependendo do ambiente. Então, existem vários elementos que a gente tem que levar em conta antes de tirar qualquer conclusão desse artigo. Mas para concluir a minha participação aqui sobre isso, eu digo, o artigo ele apresenta dados. Dados têm os seus méritos. Dados com base estatística. Agora, qual que é o nosso cuidado? É a conclusão que a gente pode ou não pode tirar a partir desses dados. Como já disse um economista, estatística é um tipo de jogo de força, né? Dependendo do que você mostra, onde você joga a luz, você consegue provar quase o que você quiser. Então, eu diria, bom, o artigo está aí para ser discutido e debatido, mas não tiremos conclusões. Ainda mais conclusões que procurem reforçar um tipo de estereótipo de que ambiente acadêmico é um ambiente masculino, etc. Não, eu acho que isso é uma grande bobagem que tem que ser evitada. Muito bom. Como já disse alguém, né, a estatística é a arte de torturar os dados até que eles confessem. A estatística e o que acontece também é o seguinte, ela é a melhor ferramenta que a gente tem, não significa que ela seja perfeita. A estatística é a melhor ferramenta que a gente tem para trabalhar com modelos, para interpretar a realidade, para tentar imaginar cenários. É uma ferramenta excelente. Isso não quer dizer que ela seja perfeita. E muito mais sério do que isso, o cara que está por trás da interpretação das equações todas, esse daí somos nós, né? Então a gente tende a olhar para aqueles dados todos com o nosso próprio viés. Fato é que parece para mim que existem alguns campos do conhecimento nos quais a humanidade ainda precisa fazer um esforço extra de acolhimento, de inclusão. E me parece que o pedido de uma retratação vai um pouco na via inversa do que a gente precisa, que é compreender melhor o problema para ser capaz de propor melhores soluções. Muito melhor do que um pedido de retratação é, como academicamente se costuma fazer, e já existe protocolo para isso, fazer um artigo-resposta. Você pegar aquelas conclusões, ou aqueles mesmos dados, ou outros dados, e desafiar o artigo em questão. Me parece uma resposta muito mais salutar, inclusive
para que a gente possa chegar a soluções melhores, para que pessoas tenham oportunidades similares, para que exista um ambiente de inclusão maior, um ambiente de inclusão que a gente que trabalha com dados analíticos o tempo todo dentro de internet, a gente sabe que no contexto brasileiro, quando você trabalha com conteúdo científico ou acadêmico, infelizmente, hoje, quando você olha as métricas, você acaba atraindo ainda um público majoritariamente masculino. Existe intencionalidade para fazer com que esse número se equilibre, mas quanto melhor você entende o problema, as origens, o que está causando aquilo, melhores são as ações para promover esse tipo de inclusão. Uma coisa que entre nós, né, você brincou um pouco com o meu canal, eu falei que o meu canal é um pouco várzea, Marcelo, antes da gente começar a gravar, né? Mas o meu canal pessoal, quando eu comecei a fazer essa ponte da academia teológica com a linguagem mais popular das pessoas e tal, quando eu comecei essa brincadeira, o demográfico do meu canal, que não é um espaço amostral científico, mas é simplesmente o demográfico do meu canal, ele dava 85% de público masculino. 85% de público masculino. A gente fez algumas alterações de pauta, de jeito de apresentar as coisas, de conteúdo, e hoje a gente tem ali 65-35, 60-40. Às vezes, um pouquinho de inteligência que você joga ali na coisa, você já traz essa inclusão. E eu não mudei o meu propósito de fazer diálogo entre academia e teologia popular, vamos dizer assim. Eu não mudei esse propósito desse tipo de diálogo, de divulgação acadêmica teológica. Eu mudei um pouquinho a abordagem. Talvez o próprio fato de eu ser homem acabe trazendo um público masculino maior, e ter mais mulheres nesse diálogo talvez seja importante, e aliás eu acho que mas entender o problema é fundamental, e às vezes me parece que o cancelamento ele é uma espécie de postura, assim como a ideia de lacrar. Quando você lacra, você faz o quê? Você encerra a discussão. Lacrei, fechei, ninguém mais abre, tá lacrado, encerrei a discussão, né? Me parece que o cancelamento é isso também. Não, já resolvemos a situação. Portanto, é uma negação da realidade. Uma coisa interessante é parar para se pensar, antes de tirar essas conclusões precipitadas, né, como o Marcelo alertou, pensar, e se, de fato, esses dados estão corretos? Né? Como você disse, né, e a gente falou sobre isso, a estatística são essas leituras da realidade, uma forma de ver a realidade, mas não é a realidade. São cenários, são modelos que podem ser construídos. Mas e se esses dados estiverem razoavelmente corretos? Então aí a gente vai parar para pensar, como que a gente pode reagir a isso? Como que a gente pode responder positivamente a isso? Como você fez no seu canal, né? E como que a gente pode fazer isso no meio empresarial, dentro dos laboratórios, dentro das universidades? E pensando numa coisa muito importante, quem tem falado muito sobre isso é o pastor Guilherme de Carvalho, né, o presidente da BC2, é que a questão, e por um ponto de vista da fé cristã, a questão não é necessariamente pela justiça, mas é mais por uma questão que vai além disso, uma questão de caridade, de serviço, de algo que só a justiça não resolve, às vezes, a situação. Né? Então a gente tem que ir além, como cristãos, ao pensar sobre essas questões. Né? Como que a gente pode olhar para ambientes assim, e como você fez no seu canal, tentar tornar um canal mais equilibrado, ou que busque aqueles que não estão sendo atingidos, como que a gente pode se comportar intencionalmente para minimizar essas questões e tornar mais plural o nosso acesso, né, e o nosso alcance. Então, são questões que a gente precisa conversar e precisa colocar na mesa, em vez de simplesmente lacrar a conversa e se retratar, porque ao retratar, por exemplo, pensem nisso, se a Nature se retrata e retira esse artigo, esses dados vão sumir. Essa discussão vai sumir, é como se ela nunca tivesse sido realizada. E isso é bom para a ciência? Isso é benéfico para a ciência? Não é, a ciência não funciona assim. Né? Então, a gente precisa de outros métodos de propiciar o diálogo e a construção de um caminho diferente.
Certo. Já que a gente falou da estatística como uma interpretação da realidade e não como a realidade propriamente dita, um assunto me preocupa, que é a questão das vacinas. Mudando aqui o nosso foco um pouco da nossa discussão, do nosso debate, a outra coisa que a gente ia tratar hoje é a questão das vacinas que estão aí no mercado, a Pfizer, a Moderna, a vacina de Oxford junto com a AstraZeneca, a Coronavac, que é aquele consórcio chinês do qual o Instituto Butantan passou a fazer parte para desenvolver a vacina. Os dados que nós temos são baseados em modelos estatísticos. E são muito positivos, pelo menos por enquanto. Então, a gente olha aqui para a efetividade dessas vacinas, e nós temos aqui a vacina da Universidade de Oxford, junto com a AstraZeneca, em termos de efetividade, de 62% a 90%, dependendo da maneira como você administra as doses. Parece que meia dose na vacina inicial, na aplicação inicial, e uma dose inteira na aplicação final é mais efetivo do que 2 doses inteiras. No caso da Moderna, de acordo com os dados da própria companhia, a gente tem uma efetividade de 95%. A vacina da Pfizer, em consórcio com a BioNTech, que é uma empresa alemã, né, a Pfizer americana, a Moderna americana, a BioNTech alemã, 95% de efetividade. A Sputnik, que é a vacina russa, se nós querermos na divulgação do Kremlin, 92% de efetividade, e a gente tem um alto índice de efetividade da Coronavac também, da vacina chinesa, pelo menos de acordo com os dados que nós temos até agora. Bom, são boas notícias. Agora, como a gente está tratando aí de modelos estatísticos, uma coisa me preocupa, Thiago, porque a gente tem toda essa efetividade aí dentro dos espaços amostrais que foram pesquisados. Se as metodologias estiverem corretas, ótimo. Agora, nós já discutimos bastante sobre segurança de vacinas. Dá para cravar que essas vacinas são seguras, Thiago? E essas efetividades aí, você pega aí a vacina de Oxford, dependendo como você administra, 60%, dependendo de como você administra, 90%. Não é uma diferença muito grande, não é uma discrepância muito grande? Enfim, né, as notícias, no final das contas, são boas. Assim. A gente precisa se alegrar e dar graças a Deus por isso, porque os resultados estão aí e esses, na verdade, esses são os resultados da fase 3 que tanto se esperava, né? Quando sempre que nos meses passados, quando saía algum resultado, todo mundo falava, não, ainda não é a fase 3, ainda tem que esperar e tal. A fase 3 é essa fase final que tem uma amostragem maior de aplicação em humanos, e aí a gente teve inclusive testes no Brasil sendo feitos, né, com a Coronavac, e essa de Oxford também, né? Foi a de Oxford, que tem um consórcio com o Instituto Butantan, com o Brasil, enfim. E, na verdade, inclusive, essa da Oxford, uma das questões que tem sido colocadas a ela é sobre essa rapidez do desenvolvimento e como que eles estão administrando os diferentes locais no mundo onde ela foi administrada, onde ela foi testada, né? A gente tem testes no Brasil, testes lá na Inglaterra, testes nos Estados Unidos, e como que eles estão encaixando os resultados de cada região. Parece que não há um modelo único para análise dos resultados, e isso colocou ela sob dúvida de alguns críticos, enfim. Mas me parece que, mesmo com essa porcentagem variável, ela é viável, principalmente porque ela está baseada num processo muito interessante de como que ela foi produzida. Nossa, mas em 10 meses dá para confiar? Mas aí o interessante é a gente pensar que esse processo não é de 10 meses.
esse processo, na verdade, ele se estende há mais de 10 anos. Mas como assim? Eles estão há 10 anos desenvolvendo uma vacina de um vírus que surgiu agora? Então, isso que é interessante, isso que é incrível, como funciona a ciência, né, e como que o planejamento de longo prazo, principalmente para questões de saúde pública, é importante, a gente precisa investir nisso, a gente precisa entender quando existem investimentos sendo realizados em ciência que a gente não vê no momento. E muitos governos não se abrem para isso, né, porque eles querem resultados imediatos. Mas, por exemplo, nesse caso, quando surgiu lá há 10 anos algum problema com, não sei se foi o vírus da MERS, que também é um tipo de corona, ou não lembro qual que era o outro, eles perceberam, e já há muitos anos que se pensa nisso, né, que eventualmente nós teríamos uma pandemia que se alastraria como essa aconteceu agora, né? Então já era previsto. E os cientistas em Oxford e em diversos outros locais também começaram a propor essa ideia de construir uma base comum para a produção de vacina, onde você tendo um protocolo inicial todo o processo, né, que vai ser desenvolvido, você simplesmente muda o vírus em questão. Né? Você muda em cima de qual vírus você vai fazer os testes, mas a base é a mesma. E eles fizeram isso com um tipo de vírus, conseguiram estabelecer um protocolo inicial, e depois isso serviu lá para um surto de ebola que teve na África, depois um surto de zika que nós tivemos. Todos eles passaram pelo mesmo processo, pelo mesmo protocolo padrão para iniciar os estudos. Então, quando veio o corona, quando saiu a primeira notícia há um ano atrás, foi em dezembro do ano passado, né? Pouco menos de um ano, já ligaram um alerta. Opa, pera lá, vamos trabalhar em cima disso, porque isso tem potencial pandêmico. Já é um potencial, então vamos trabalhar em cima disso. Então pegaram o coronavírus, o novo coronavírus, né, já começaram a colocar dentro desse protocolo que já estava previamente estabelecido, de alguma forma. Isso adiantou muito o processo. Na verdade, não é só o processo técnico em laboratório, né, mas também todas as burocracias envolvidas no processo de submeter projetos para obter financiamento, de passar por todas as instâncias de aprovação, de liberação, né, dos testes, principalmente testes em humanos, questões sanitárias, questões de governo. Enfim, tudo isso já estava preparado, tudo isso já estava engatilhado, porque se sabia que, eventualmente, isso ia ser acionado. Quando chegou a questão da Covid, e a liberação de recursos que foi mais imediata e mais alta, né? Então o recurso foi muito mais alto para isso também, liberado pelos governos e por indústrias privadas. Enfim, todos esses consórcios, eles culminaram e convergiram para que a vacina pudesse ser desenvolvida nesse tempo tão curto, mas justamente por isso, porque o que veio em tempo curto foi a resposta a esse novo corona, mas a base dela já estava estabelecida num processo de pesquisa estabelecido há mais de 10 anos. Isso é fundamental para que a gente entenda que não é uma vacina que saiu do nada, não é uma vacina que é um teste que está sendo algo que nunca existiu antes, não, ela tem fundamento, ela tem uma base sólida de protocolo estabelecido, por grupos que trabalham com isso também há muito tempo. Então, dá para confiar, e é o que a gente tem, né? E, na verdade, uma coisa importante a gente não pode simplesmente, vou confiar aqui e vou tomar a vacina e pronto, acabou, resolveu a vida. Não, no momento, a gente vai fazer agora, então, a gente saiu da fase 3, a gente vai para a fase 4. A fase 4 é essa onde a gente vai escalonar e a gente vai passar de 5, 10 mil testes, né? A gente vai começar a ser aplicada, porque a liberação protocolar é para isso, para liberar para 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Então, dentro dessa grande amostragem, a gente vai ver, analisar as novas respostas, o que vai ter de efeitos, o efeito positivo, a porcentagem, se essa porcentagem vai se manter. E, enfim, fechando a fase 4, assim, continuando, né, a fase, ela se estende mais. E aí a gente vai ter que continuar nesse processo aí. Marcelo ia falar. Não? Ah, tá. Mas eu tenho uma pergunta para ele. Estou pensando aqui. Pode perguntar. Mas eu tinha levantado. Mas eu tenho uma pergunta para você, Marcelo, então. Que é a seguinte, o craque Neto, um dos seus maiores ídolos no futebol, você... Jamais.
Marcelo é palmeirense, gente. O craque Neto aí é um corintiano. Mas assim, o craque Neto falou que ia tomar 2 vacinas, uma em cada poupança. A hora que sair, eu tomo 2. É claro que a gente sabe que nessa fase 4, a prioridade é para profissionais da saúde. Não é assim que, de repente, a vacina vai estar disponível para qualquer pessoa por aí tomar a vacina. Mas, no caso da vacina, eu acho que vem à tona uma discussão que pertence ao campo tanto da ética quanto também da teoria do conhecimento, que é o seguinte: baseado em informações escassas, nenhum de nós é perito em vacina, pouca gente é. Então a gente acaba confiando naquilo que é divulgado pela imprensa, ou naquilo que o WhatsApp disse para mim, ou naquilo que se disse no Twitter. Foi-se o tempo que a gente confiava ou desconfiava só daquilo que estava na imprensa. Mas com pouca informação, a gente tem que tomar uma decisão que diz respeito a gente mesmo, aos familiares sobre os quais nós tenhamos algum tipo de responsabilidade, gente aí que cuida dos pais, gente que tem filho, né, a respeito de tomar ou não uma vacina desse tipo. E ao mesmo tempo que isso existe também a discussão ética sobre liberdades na mesma linha, mais ou menos, da máscara. Eu não estou afim de correr o risco de tomar essa vacina e eu tenho que ter a minha liberdade de não tomar. Como que a gente lida num cenário desse, que a gente tem informação escassa para tomar decisões? Do ponto de vista ético, como que a gente trabalha? Bom, Vitor, sua pergunta é uma pergunta para uns 5 livros, 3 seminários, né? Mas veja bem, isso é um elogio à sua pergunta, tá? É um elogio. Mas eu vou tentar não demorar, mas, gente, me permitam uma rápida digressão para depois atacar o problema. A questão do Vitor é ao mesmo tempo ética e política, ao mesmo tempo. Isso não é de se estranhar, porque na tradição filosófica clássica, e eu diria mesmo na tradição cristã, toda política está fundada em algum tipo de ética. O que eu quero dizer com isso? A gente pensa muitas vezes em política ou nas políticas públicas, aqueles caras lá no poder que tomam decisões para ou atrapalhar ou facilitar a minha vida. Então vou eleger alguém pelos favores que pode me dar, ou porque vai mexer uma lei que eu quero, né? Desculpa usar um exemplo aqui de São Paulo. Tal prefeito vai deixar a velocidade máxima da marginal em 90 ou 70 km por hora. Né? Vai aumentar ou diminuir tal imposto. Como que isso vai implicar minha vida? Muitas vezes a nossa imaginação pensa política assim. Mas, gente, não é essa a visão da filosofia antiga e nem do cristianismo. Né? O que é política? É o modo de se viver em comunidade. Tem a comunidade bem pequena, que é quem mora na sua casa, talvez você, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu cachorro, né, sua mãe, alguém que mora com você aí. Mas a gente, por muitos motivos, vive numa comunidade maior, que os gregos chamavam de polis, a cidade. Daí vem a política, que é o discurso, a ideia, o modo de viver na polis, na cidade. E a gente tem esse jeito. Como que a gente vai viver junto? Agora, isso é o ponto da ética. Viver na cidade ou pensar na política não é simplesmente quem governa vai fazer, vai me ajudar ou não. É o seguinte, é como a gente pode viver juntos para buscar um tipo de bem comum. Ou como nós podemos juntos criar condições para que as pessoas floresçam. Essa era a preocupação dos primeiros cristãos com política. Não era saber se a gente vai derrubar ou não César do poder. Mas é o seguinte, como que os nossos valores, as nossas virtudes cristãs podem inundar a cidade dos homens, ou a polis, de um jeito que façam as pessoas e o mundo, em alguma medida, florescer.
experimentar algum tipo de bem-aventurança? Será que os nossos valores cristãos trazem florescimento para as pessoas e para a cidade e para o mundo? Então essa era a discussão. Vamos cortar para a vacina atual. Deixa eu deixar primeiro de lado a vacina da Covid. Gente, é um dado, que daí cada um acredita ou não, mas é um dado que as vacinas constituem uma das invenções mais bem-sucedidas da história da medicina e, quiçá, da história da humanidade. Diversas doenças endêmicas pelo mundo foram ou abolidas, né, ou terminadas, ou foram muito diminuídas por conta de vacinas, da capacidade das vacinas provocarem no corpo humano resposta imune a diversos organismos que provocam doenças terríveis. Agora, quase nenhuma vacina tem uma eficácia de 100%. Ou seja, dentre todas as pessoas vacinadas, sempre vão ter uma ou outra que provavelmente podem ainda pegar doença. Certo? Aí o nível de eficácia é 80, 90, 92. Significa se é 90%, de cada 100, 10 ainda podem pegar doença. Mais ou menos isso. Obviamente, uma doença que circula menos, ela tem menos chance de infectar as pessoas. Por isso, gente, em termos da sociedade ou da polis, uma vacina, ela vai ter uma eficácia alta se grande parte ou toda a população for vacinada. É assim, de fato, que a gente termina ou impede o avanço de uma doença. Quando a gente vai pensar na vacina atual para a Covid, a pergunta de um cristão, a primeira pergunta não é: eu quero ou não quero? Eu posso ou não posso? É meu direito recusar ou não? Essa pergunta é de um individualista. Essa pergunta é de um narcisista, talvez. Mas o cristão vai se perguntar: qual é o meu ato, a minha decisão, que vai contribuir para o florescimento da comunidade na qual eu vivo? Qual é a minha decisão, como agente livre, que vai permitir que os meus não adoeçam ou tenham maior chance de evitar uma doença destruidora? Qual é o melhor modo de eu contribuir com o florescimento do mundo que eu vivo? Essa é a pergunta de um cristão. Então, quando eu vejo cristãos bradando em voz alta: nenhum governo vai me empurrar a vacina abaixo, porque isso fere os meus direitos fundamentais, você não está pensando como um cristão. Não interessa, eu não quero saber, em primeiro lugar, que o governo vai proibir ou não, ou vai mandar. A minha pergunta é: nós, como discípulos de Jesus, a nossa pergunta é: o que eu decido hoje, o que eu faço hoje para o bem da minha comunidade? Você não ama o teu Deus? Ou diria João: não me diga que você ama um Deus a quem você não vê, se você é incapaz de amar os seus a quem tu vês. E se você não está disposto a tomar uma picadinha no bumbum, no braço, no bumbum direito, esquerdo, por aqueles que você vê, não me atreva a dizer que amas a um Deus quem não vês, em nome de uma liberdade que para você é um conceito abstrato. Então eu diria que o seguinte: os cristãos deveriam ser os primeiros a estar nas filas para vacinar, claro, na ordem correta em termos de população demográfica, etc, etc. Mas assim, gente, vamos se vacinar para o bem comum. E não brigar porque eu tenho uma liberdade teórica a ser defendida. Outra coisa, né? O óbvio é: quando se diz que uma vacina é mandatória, não significa que vão te amarrar numa cadeira. Nunca foi isso. Quer dizer, talvez já tenha sido, né? Mas hoje não é isso. Talvez existam certos incentivos públicos para que você tome a vacina, do tipo: quem não toma vacina vai ficar limitado a frequentar tais espaços, etc. e tal. Mas a nossa preocupação não devia ser essa. Esse é meu ponto. Meu ponto é que os cristãos comecem a pensar como discípulos de Jesus. No fundo, é mais uma lógica, é mais uma questão sobre qual é a lógica debaixo da qual eu opero, do que propriamente a questão da vacina em si. Porque geralmente essas lógicas, elas se estendem para todo tipo de decisão. Não só de tomar ou não a vacina. A vacina acaba sendo mais uma.
Mas a lógica da liberdade individual, ela entra bastante em conflito com o jeito de pensar para o qual a gente foi chamado, né? Esse é mais ou menos o nome do jogo. É assim, quando eu vou tomar a minha decisão, eu estou com quem em mente? Na minha liberdade ou no bem das pessoas? Quando o Marcelo ele cita isso lá na Igreja Primitiva, ele está mencionando uma discussão filosófica importante, principalmente de Agostinho, em relação ao cristianismo fazer bem ou mal a Roma. Nós temos um visitante aqui na nossa gravação, né? Principalmente em relação ao cristianismo fazer bem ou mal a Roma. E quando Agostinho se propõe a responder essa pergunta, o bem vem justamente desse tipo de ética pessoal, né? Perfeito, né? Então, para Agostinho, só para fechar o ponto, era um valor com uma compaixão radical cristã que era alienígena no universo romano, inundou a cidade romana, né, o Império Romano, de expressões de generosidade que eles não conheciam, que trouxe um novo tipo de experiência do bem para eles. E esse era o ponto, era o ponto de eu usar o que eu sou para o bem do outro, não de ficar aqui gritando dos meus direitos. Esse acho que é uma questão fundamentalmente cristã. É uma confusão sobre a definição de liberdade, né? E essa liberdade individualista que é extremamente equivocada, né? E que a gente, se vai lá em Paulo, aos Gálatas, ele diz que nós somos chamados à liberdade, mas um tipo de liberdade que resulte em serviço, né? Em serviço ao próximo. E a gente às vezes esquece dos complementos, né? A gente torna a liberdade um ídolo e se esquece como essa liberdade deve ser pensada, né? Então, são essas questões chave, né? Sobre como o cristão pode exercer essas virtudes, como o cristão pode se colocar na sociedade pensando na questão que o Marcelo falou, né? Do bem comum. Isso é fundamental. Eu ainda falaria, mas a gente já está num tempo bastante avançado, Thiago, mas eu acho que assim, em 3 minutos, eu acho que a gente consegue fechar. Voltando na tua questão sobre o investimento em tecnologia e o investimento em ciência durante os períodos de bonança, isso também é um princípio bíblico, né? José do Egito o diga, né? O prevenido, o seguro morreu de velho, e Faraó se enriqueceu com a segurança do seguro. Mas esse investimento ao longo de 10 anos, como base para as vacinas, em especial a vacina de Oxford, ela vem de um lado, e de outro lado a gente tem outras vacinas desenvolvidas um pouco mais do zero mesmo, mas de maneira bem revolucionária, que vai ser um teste de fogo aí para a Pfizer e para a Moderna, por serem vacinas baseadas em RNA e produzidas assim a toque de caixa em velocidade muito grande. E se esse treco funcionar, revoluciona o jeito de se fazer vacina, justamente por causa da velocidade. Agora, elas têm um problema aqui para nós brasileiros, que até a gente comentou um pouco antes da live, e se quiser falar aí uns 2 minutos ou 3 minutos a respeito disso, que é a questão do armazenamento, né? Uma delas você precisa de 20 graus negativos e a outra da Pfizer precisa de 70 graus negativos para se armazenar. Isso torna aí os custos e a logística um tanto complicada, né? Exatamente. E essa questão de investimento a longo prazo, é bom pensar nisso também, na questão de logística que a gente tem envolvida, né? Não adianta nada a gente ter uma vacina se a estrutura envolvida depois, né? E a gente vai precisar, essa vacina ela precisa chegar da produção para um centro urbano e ser distribuída para todo o país. Pense no Brasil, com toda a nossa extensão territorial e toda a área rural que nós temos, como que essa vacina vai chegar, né? E essa da Pfizer, ela vai talvez quebrar um paradigma aí, como se disse, né? Ela pode revolucionar o processo de fazer vacinas, mas ela vai ter que lidar com esse problema, que é conseguir estocar uma vacina que é baseada em RNA, que é algo relativamente novo, né? A gente não tem muitas vacinas que são desenvolvidas dessa forma, mas é uma proposta nova. E ela precisa ser estocada a menos 70 graus. Nenhum posto de saúde no Brasil tem estrutura para isso hoje.
Freezers que congelam, que mantêm congelado a menos 70, menos 80 graus, são encontrados em laboratórios da universidade, em laboratórios de pesquisa, em hospitais, em centros de pesquisa muito restritos no nosso... Por exemplo, no Brasil a gente não tem 1.000, a gente deve ter 600 e alguma coisa, freezers que têm essa capacidade. E se pensar, muitos estão concentrados na região sudeste, São Paulo, Sim. por exemplo. E então existe toda uma questão operacional, uma questão logística aí envolvida sobre como fazer a distribuição dessa vacina. Então, a própria Pfizer, ela disse que está fornecendo também, junto com a vacina, um sistema de armazenamento que mantém por alguns dias nessa temperatura, que não vai depender... Enfim, mas a gente ainda não sabe como que isso vai ser feito e se realmente a disponibilidade dessa vacina vai estar para a gente aqui em breve, né? Então, e por isso E para o resto do terceiro mundo também, né? Para o resto do mundo em desenvolvimento. E que não vai ter condições de receber essa vacina e mantê-la congelada a menos 70 graus. Então, esse é um grande desafio que a gente tem pela frente, de pensar nisso, de ficar feliz que a vacina está saindo, mas também de entender que ela não vai sair para o Natal. A gente não vai ter vacina disponível esse ano ainda para o neto, né, coitado. Para ele tomar uma em cada poupança desse jeito. Então a gente tem que esperar para ver como vai ser feita essa distribuição, qual vai ser mais propícia. A gente tem nos postos de saúde, né? As vacinas elas são feitas para geladeiras, para refrigeradores que mantêm até entre 8 graus, 10 graus, ou algumas que ficam em freezers um pouco mais baixo, cerca de 20 no máximo que eu falo, no mínimo para baixo, né? O máximo negativo. Em 20, mas em 70 a gente não tem. Então, a gente vai precisar entender que isso pode demorar. Você tem uma ideia, Thiago, de como isso é real e como existe uma diferença? São realmente dois planetas separados. O planeta do mundo setentrional, da Europa, dos Estados Unidos, e o resto do planeta nesse sentido. Existe um negócio que o pessoal aí que gosta de ir para Disney talvez já deva ter visto, que são sorvetes criogênicos. É um baita marketing que tem em cima desse negócio, mas é um sorvete de bolinhas pequenininhas, feito numa temperatura baixíssima, e você precisa de um compressor realmente muito potente, que gere temperaturas desse tipo, mais baixo até do que menos 20, para poder fazer aí o tal do sorvete, né? A gente não tem patrocínio, também não tem aqui no Brasil, mas a Dippin' Dots era líder nesse negócio aí nos Estados Unidos. Quando eles tentaram chegar aqui ao Brasil, a maior dificuldade operacional que existia para fazer um negócio simples como sorvete. Sorvete não deveria ser a coisa mais complicada do mundo, mas a maior dificuldade operacional é que não tem fornecedor de compressores na América do Sul a um custo acessível que fizessem os freezers chegarem nesse tipo de temperatura e poder abastecer os pontos de venda ao longo aí do Brasil para fazer esse tipo de sorvete. Então, um negócio simples como sorvete a gente já teria dificuldade. Isso envolve, né? Isso envolve também aí como que as coisas são complexas. Né? Envolve o setor energético, envolve a possibilidade de geradores que mantenham esses freezers sempre ligados, porque se você tem uma queda de energia e desliga, de uma noite para o dia você perde as coisas. Como é que faz vacina no Amapá? Como é que faz vacina no Amapá? Exatamente. Por exemplo, todo o processo, na Universidade Federal do Amapá, por exemplo, se havia algum laboratório com um ultra freezer, que são esses que ficam a menos 80 graus, todo mundo que fazia pesquisa lá perdeu todos os seus materiais de mestrado, doutorado. Toda a pesquisa foi perdida. Essas coisas são muito sérias. Então a gente precisa... E isso faz parte desse planejamento a médio e longo prazo para uma nação, para um estado, para uma instituição que quer que as coisas funcionem a longo prazo mesmo e entendam que há muitos setores a serem contemplados e planejados. Infraestrutura não é só economia, é saúde pública também, é educação, Exatamente. É uma série de coisas aí. Quem diz estar preocupado com economia em detrimento da saúde, acho que tem dificuldade em conhecer economia de verdade. Acho que o Marcelo concorda um pouco com isso. Gente, considerações finais. Se quiser falar alguma coisa também, Marcelo, considerações finais, e aí a gente já dá o tchau para o pessoal do Destaque que nos assiste.
Pessoal, só sobre as vacinas, o Thiago começou com uma palavra de celebração e eu acho que é um momento, né, num ano tão tenso que a gente tem vivido, para cada um de nós, um desafio particular, mas com quase toda certeza esse ano para você tem sido cheio de momentos difíceis, de lamento, de tristeza, de lutas. A gente pode celebrar. Existem boas notícias sobre as vacinas. Isso nos dá já um horizonte de esperança para o ano que vem da gente estar vacinado. Então, por isso coloca para nós assim um tipo de motivação extra para que os nossos cuidados atuais sejam mantidos. Os cuidados em relação ao uso de máscara, a distanciamento social, uso de gel constante, etc. Né? Todo mundo já está careca de saber. Todos nós estamos completamente cansados, estafados de isolamento. Muitos já precisam retornar a algum tipo de convívio, mas para aqueles que podem, e no máximo das suas condições, mantenham os cuidados para que a gente possa preservar a vida. Se Deus quiser, já já a gente vai poder voltar a estar abraçado, tomar café junto, comer bolo junto. Eu penso em comida junto, né? Mas estar junto, que é uma das coisas realmente que representam o florescimento humano, tá com as pessoas que a gente ama celebrando a vida. Você que nos acompanhou nesse painel, eu faço o convite para que você nos acompanhe sempre no Destaque ABC2. Toda quinta-feira tem Destaque ABC2. E fique muito bem ligado nas nossas programações aqui da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, porque, por exemplo, essa semana teve mini conferência online, na verdade está tendo mini conferência online da ABC2, que se você perdeu ou está perdendo, é um tonto. Aí, ó, já era. Por quê? Porque não estava ligado nos avisos aqui do Destaque, nem estava seguindo a gente lá no Twitter, no Instagram. Você pode se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, você fica sabendo dessas novidades. Então, eu te espero. Semana que vem tem mais Destaque ABC2 e eu tenho certeza que com uma entrevista e com notícias que você vai adorar, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Destaque ABC2.